Olá, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 25. O que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 25, é a afetividade na formação docente. Para nos auxiliar na nossa temática que nós vamos conversar hoje, que é a afetividade na formação docente, trouxe para vocês um artigo sobre as contribuições de Henri Vallon à relação cognição, afetividade na educação. Por que Henri Vallon? Afetividade em Vallon, cognição em Vallon, qual que é a importância da afetividade na formação docente? Trouxe para vocês algumas sugestões de livros sobre a afetividade na formação docente, para quem quiser se aprofundar mais no tema e assim por diante. Por que Henri Vallon? Conforme Henri Vallon, a escolha para iluminar a questão da cognição, e principalmente da afetividade, e, no entanto, as suas implicações educacionais vão decorrer por diversas razões, como por conta de se haver uma concepção psicogenética e, ao mesmo tempo, com relação ao seu desenvolvimento, que vai apresentar uma grande contribuição para que haja a compreensão do humano enquanto pessoa integral e, assim, auxiliando na superação de sua clássica divisão mente-corpo, que está presente na cultura ocidental por inúmeros desdobramentos. E irá englobar um certo movimento dialético quanto à afetividade, à cognição e os níveis biológicos, também socioculturais, que vão trazer contribuições para o processo de ensino e de aprendizagem, e que vai valorizar a relação entre professor, aluno e também a escola como uns elementos fundamentais dentro do processo de ensino e aprendizagem, e assim por diante. Falar sobre a afetividade em Vallon, sendo que por meio do livro A Evolução Psicológica da Criança, Vallon 2007, ele vai destacar, pois se há uma ligação indissolúvel entre o desenvolvimento psíquico, principalmente entre o desenvolvimento biológico do indivíduo, e assim passa a afirmar que não existe a preponderância dentro do desenvolvimento psíquico sobre o desenvolvimento biológico, pois há uma ação que passa a ser recíproca do ser vivo ao seu meio, ao seu contexto, e assim por diante. Em Vallon, sendo que o Vallon ele vai concordar com a teoria freudiana também, porque principalmente com os teóricos do desenvolvimento da época, em que um recém-nascido, em meio a uma decorrência da diferenciação somatopsíquica, em que ele passa a expressar a afetividade de uma forma sincrética, ou seja, a partir das suas experiências, seja de bem-estar ou de mal-estar, que essas experiências elas passam a ser propiciadas por meio das relações do organismo, da parte biológica, com o seu meio externo ou interno, e assim por diante. Disso, a gente pode compreender que a afetividade, ela vai se dar de uma forma bastante abrangente. A afetividade, ela se dá através de um conjunto funcional, que esse conjunto ele passa a ser emergido por meio do orgânico, por meio do biológico, e assim passa a adquirir já um status social, seja na relação com o outro, e passa a ter já uma dimensão fundante na formação completa da pessoa, e assim por diante. Cognição em Vallon. Pois assim como a afetividade, a cognição, ela é vista enquanto um elemento fundamental dentro da psicogênese da pessoa completa, sendo que o desenvolvimento ele está intimamente relacionado a partir das suas bases biológicas, as bases do organismo e das suas constantes interações com o meio, com o contexto, sendo que de uma certa forma é muito importante a gente visualizar juntamente com o meio e por uma constante interação, quando há o surgimento da inteligência, como destaca Vallon 2008, está na página 167, o que faz com que permita que a inteligência ela está na transferência do plano motor para o plano especulativo e não pode evidentemente ser explicado no desenvolvimento do indivíduo, pois pelo simples fato de suas experiências motoras combinaram-se entre si e para melhor adaptar-se a partir das exigências múltiplas e instáveis do real. O que está em jogo são as aptidões da espécie, particularmente as que fazem do homem, do ser humano, um ser essencialmente social, e assim por diante. Da afetividade na formação docente, porque quando a gente fala na afetividade dentro da formação docente, é um tema que é muito delicado e que esse tema ele acaba gerando muitas reflexões em que o aluno ele vai aprender melhor quando ele sabe que o professor gosta dele. Por que isso? Porque o aluno ele passa a ter mais confiança no seu aprendizado e em seu professor, que ele é o mediador dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. E assim o aluno ele passa a se tornar o protagonista do seu aprendizado. E assim por diante. Algumas sugestões sobre livros, sobre a afetividade na formação docente para quem quiser se aprofundar mais no tema, como o livro Memórias Afetivas e a Constituição do Professor na Perspectiva de Vallon.
O afeto na prática pedagógica e na formação docente. Uma presença silenciosa, afetividade e dificuldades de aprendizagem também, e assim por diante. Aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida com relação ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 25, eu estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, um abraço para vocês.